Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é a oração intercessória de Abraão. E a passagem que nós vamos analisar será Gênesis, capítulo 18, versículos 22 até o 33. Bom, hoje vamos estar iniciando durante a semana uma série de mensagens falando a respeito de oração, que vão culminar na nossa aula de domingo pela manhã, né, falando sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho a respeito de oração e espero que realmente o Senhor possa trazer ensinamentos para nós, para que nós possamos ter momentos de oração realmente significativos, possamos aí andar na presença do Senhor e fazer com que a presença dele se faça manifesta sobre a nossa vida. E é importantíssimo que nós possamos aprender, né, com os exemplos que são dados, aprender ali com os exemplos que o Senhor deixou para nós de pessoas que viveram na presença dele, que caminharam ali na presença dele, e analisando as orações desses servos de Deus, dessas servas de Deus, a gente vai trazer bons ensinamentos para que possamos aplicar as nossas próprias vidas e nós mesmos termos a nossa experiência com o Senhor. Amém? Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse aí o seu caderno, a sua caneta, como já é nosso costume, né? Que você faça as anotações necessárias com relação aos versículos, ao texto que vai ser analisado, com relação aos versículos que vão serem analisados, e também com relação aos temas que vão ser citados, né, com as coisas que vão ser faladas, para que você tenha aí um ensinamento consistente, para que você possa se aprofundar nesse conhecimento e também para que você possa aplicar da melhor forma possível a sua própria vida, que é realmente o mais importante e aquilo que vai fazer diferença na sua caminhada cristã. Antes de nós começarmos também, gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, como nós também temos ensinado todos os vídeos, né? E queremos que esse tempo vá bem no nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos entrar na tua presença e te pedir que o Senhor esteja abençoando esse tempo de estudo, esse tempo de meditação na tua palavra. Assim como os teus discípulos um dia pediram ao Senhor, nós também queremos humildemente te pedir. Ensina-nos a orar, nos ajuda a orarmos como convém. Que o Senhor, através da análise da oração que vai ser feita hoje, Senhor, com relação à oração de Abraão, que o Senhor esteja nos ajudando a entendermos princípios elementares da caminhada contigo, que nós possamos estar aí absorvendo, Senhor, o ensinamento que o Senhor deseja transmitir para nós hoje e que no nome de Jesus, Pai, em todas as coisas que o teu nome venha a ser glorificado. Ajuda-nos a crescer tanto na graça quanto no conhecimento e que realmente a nossa experiência cristã seja uma experiência viva, profunda e pessoal contigo. Nos ajuda nas nossas fraquezas e nos fortalece, Senhor. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Eu vou ler aqui o texto inteiro, né, do Gênesis 18, do 22 até o 33. É um texto um pouco grande, sim, né, mas eu acredito que a leitura do texto vai fazer mais diferença na sua vida do que as minhas palavras, né? Então é importante que a gente leia o texto para que depois nós possamos analisar alguns conceitos, alguns princípios, principalmente com relação à oração intercessória, que é a oração que o Abraão, servo de Deus, vai fazer nesse texto, tá bom? Então vamos aqui fazer essa leitura e depois a gente vai analisar aquilo que está que o Senhor tem para nós hoje. Diz o seguinte: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não a pouparás? O lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo como ímpio. Porque se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra?
Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. E insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se eu lhe falo somente mais uma esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Olha que interessante, né? Para a gente entender o contexto aqui do que está acontecendo, Abraão ele foi uma pessoa que foi chamada por Deus para estar ali saindo da sua terra e indo para uma terra onde Deus o mostraria, e dentro daquela terra Deus faria com que ele fosse abençoado e que a descendência dele fosse como a areia do mar, fosse ali, né, incontável. E também através da descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, a partir dele sairia um grande povo, uma grande nação que veio a ser o povo de Israel, e depois, né, através dessa mesma descendência, todas as famílias seriam abençoadas, que seria através de Jesus Cristo, né, o descendente ali de Abraão, que cumpre essas promessas de forma que nós somos abençoados em Cristo, né? A bênção de Abraão está sobre as nossas vidas por conta que Jesus está, né, sobre as nossas vidas. Então, essa é uma coisa que nós devemos entender. E ao longo da jornada de Abraão, ele saiu juntamente com o seu sobrinho, Ló, né? E os dois ali peregrinaram pela terra, andando ali, e os dois acumularam muitas riquezas. E chegou uma hora que, por conta do gado, por conta das riquezas, os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, por conta ali, né, das ovelhas, por conta dos gados. E Abraão chegou para Ló e falou o seguinte: olha, Ló, nós não vamos ficar brigando por conta de bens, né, por conta de coisas materiais. Faz o seguinte: para onde você for, eu vou para o lado contrário. Então escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado e ficamos em paz. E aí Ló olhou para um lado, o lado era desértico. E para o outro lado, o lado era ali pastos verdejantes, cidades bonitas e etc. E Ló ele cresceu o olho naquele lugar ali onde ele melhor poderia se desenvolver e falou: eu quero ir para aqueles lugares, né, para aquelas cidades, para onde tem ali aquela mata verde, né? E Abraão foi para o lugar deserto. Só que acontece que a terra que Ló foi é exatamente a terra de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas ali eram grandes pecadores contra o Senhor. E Abraão foi para o lugar deserto, que viria a ser a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra da bênção, né? Então a gente aprende ali que as aparências muitas vezes enganam, né? Então a gente tem que buscar a direção do Senhor para primeiramente escolher o lugar certo para onde nós devemos ir e não deixar nos levar pelas aparências das coisas. Então, esse aí é um ponto importante aí, um parênteses antes da gente começar propriamente a nossa lição. Só que, como eles eram grandes pecadores, tanto Sodoma e Gomorra, o clamor do pecado, né, o clamor das coisas erradas que aconteciam naquele lugar, estavam chamando a atenção de Deus de uma forma negativa, falando: vou ter que destruir tudo, porque o povo, além de estar fazendo tudo errado, está crescendo ainda no pecado e não querem se arrepender. Então Deus ele estava lançando uma sentença, né? Ele estava indo ver aquela cidade e aquela cidade ia passar por um juízo de destruição, né? A chance deles ali, a medida da iniquidade havia se enchido e a chance deles se arrependerem já tinha se extinguido, né? O tempo deles tinha chegado, o tempo do juízo.
E ali Deus ele falou, vou revelar a Abraão o que eu vou fazer, né? Que está nos versículos anteriores. E ali por isso Abraão, sabendo que Ló morava naquela cidade, começa a interceder por ela, né? Começa a clamar por ela, falando que se houvesse alguns justos, né? Se Deus destruiria e vai diminuindo o número, né? Começando em 50, chegando até 10. E ali no final, quando Deus falou que se tivesse 10 justos na cidade, né? Ele não destruiria a cidade por amor dos 10 justos. E aí Abraão se deu por satisfeito e falou: acho que pelo menos 10 deve ter, né? Não é possível. Mas depois a gente vê na história que não tinha 10 justos naquela cidade e Deus teve que executar o juízo e destruir realmente todas as coisas. Porém, Ló era o único justo que tinha, ele foi tirado, né? Ele saiu da cidade ileso e foi levado para um outro lugar, porque Deus sabe livrar aqueles que realmente andam na presença dele. Então, essa é a grande história aqui que nós temos com relação a essa oração intercessória de Abraão. Só que aí nós vamos analisar um pouquinho sobre a oração intercessória em si, né? Baseado nos princípios aqui estabelecidos, a gente vai começar a analisar para a gente tirar algo que seja proveitoso na nossa vida, de forma que também nós venhamos a interceder por outras pessoas e venhamos a ajudar com que pessoas sejam livres ali de situações, com que situações venham a ser revertidas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então vamos lá. A primeira situação que eu gostaria de falar é a questão do perigo iminente do juízo de Deus. Ou seja, né? Muitas vezes as pessoas, pelo fato de que começam a errar, não acontece nada. Erram de novo e não acontece nada. E se mergulham no erro e não acontece nada. Parece até que Deus não existe, ou se existe, ele não liga. Mas não é isso que acontece. Na verdade, é como se nós tivéssemos uma medida, né? E à medida que nós erramos, nós começamos a encher essa medida, fazer com que ela venha a crescer cada vez mais. E chega uma hora que essa medida ela encheu tanto das coisas erradas, de tanta maldade, que transborda essa medida e aí sim o juízo de Deus tem que ser derramado. Porque nós perdemos a chance do arrependimento, perdemos a chance do perdão, perdemos a chance ali de nos voltarmos para a presença de Deus. Então esse é o grande ponto, né? Deus muitas vezes ele é longânimo, ele é paciente conosco, esperando que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos e possamos ter uma correção de rota para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Mas quando isso não acontece, né, quando o tempo ele se extingue sobre as nossas vidas, o juízo ele acaba sendo derramado. Foi o caso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e depois nós vamos ver esse princípio acontecendo em vários lugares da Bíblia, né? Onde as pessoas ali, Deus ele fala que vai haver um juízo, só que mediante o tempo que ele falou e mediante o juízo propriamente acontecendo, passam ali anos, às vezes décadas, e as pessoas não mudam, né? Elas não se arrependem, não acreditam que realmente Deus está falando com elas. Então, ali, quando elas perdem completamente a chance, o juízo chega, e isso a pessoa pode ser, até mesmo se dizer serva de Deus, como já aconteceu com reis ali de Israel, como já aconteceu com sacerdotes, pessoas extremamente religiosas, como também com os ímpios, né? Pessoas que simplesmente ignoram a presença de Deus e fazem tudo segundo as suas próprias cabeças, independente se vão prejudicar alguém ou não, né? Então, Deus ele realmente ele traz o juízo sobre as pessoas desde que elas não se arrependam, né? Mas antes o amor e a misericórdia tentam sempre alcançá-las, porque o desejo de Deus é o seguinte: que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, né, nós precisamos realmente meditar a respeito da oportunidade que nós estamos tendo de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho, de sair desse caminho de juízo e de condenação e alcançarmos a vida eterna, principalmente nos dias de hoje, no contexto da salvação pela graça que nós vivemos hoje. Então, esse é o primeiro ponto aqui para nós estarmos meditando. Haverá um juízo e existe um juízo, né? Só que nós devemos estar atentos para podermos sair desse juízo e também para estarmos falando com as pessoas. Outra coisa que a gente também deve levar em consideração com relação a isso é Ló. Ló ele fez uma escolha errada na vida dele. Ele escolheu segundo a carne, né? Ele tinha toda uma terra para ele poder ir. Ele foi para o lugar exatamente que era o lugar onde existiam grandes pecadores e existiam pessoas que faziam muita maldade, porém não queriam se arrepender, ainda que fosse falado para eles, né?
E às vezes vai ter realmente pessoas ali que estão fazendo as coisas certas, mas estão no meio de um povo errado. E quando nós intercedemos por essas pessoas, quando nós oramos por elas, Deus preserva elas do mal, né? Às vezes a pessoa ela mora num lugar extremamente perigoso e aí onde existem diversas situações ali, e quando nós oramos e intercedemos por essa pessoa, ela pode ser livre, ela pode estar debaixo da proteção do Senhor. Quando a pessoa eles tem que trabalhar e às vezes tem que sair de madrugada ou passar por um lugar perigoso num horário que não é próprio para estar andando por ali, ainda assim, né, se nós orarmos e intercedermos, Deus ele pode reverter a situação e pode estender a proteção sobre a vida daquele que é justo, daquilo que é reto. Então é muito importante, né, que nós saibamos que o perigo sim ele existe, né, que a iniquidade ele existe e o coração dos homens, infelizmente, às vezes é mal, né? Às vezes as pessoas elas maquinam mal, elas tramam mal sobre a vida de outras pessoas, mas quando nós oramos e intercedemos pelos nossos queridos e amados, pelas pessoas que são nossos amigos, que nós sabemos que andam na presença do Senhor, ou que ainda não andam, mas estão debaixo da nossa cobertura, debaixo da nossa responsabilidade, quanto mais nós oramos e cobrimos essas vidas de oração, maior será a proteção de Deus sobre a vida delas e realmente, né, pode ser que elas sejam livres de todo o mal ali, de toda a armadilha que o inimigo possa armar contra elas. Então, oração é muito importante, independente de onde elas vivam, independente do lugar onde elas estão ou do perigo que elas possam correr, né? A gente orando e intercedendo, a gente pode mudar a história e pode reverter ali situações para a glória do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. Existe um perigo realmente do juízo de Deus, existe o perigo que nos ronda, que nos cerca, mas quando nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração e a proteção dele pode ser estendida aí para a vida das pessoas no nome de Jesus. Outro ponto que eu gostaria de colocar é com relação à intercessão em si, né? Vamos falar um pouquinho a respeito desse momento. Abraão ele vai e ora em favor ali da cidade, né? Ele não orou somente pelo seu sobrinho, porque ele sabia, né, que o sobrinho dele morava ali, mas ele orou pela cidade inteira, falando que se houvesse tanto justo, se Deus não poderia livrar a cidade, coisa que ele conseguiu até uma resposta positiva de Deus. O problema é que as pessoas têm livre-arbítrio, né? Não depende somente de nós e da nossa intercessão, mas depende também das pessoas ali quererem andar na presença de Deus. E quando a pessoa não quer, aí não tem jeito, né? Não adianta. A gente, por mais que a gente ore, por mais que a gente interceda, e por mais que a misericórdia de Deus seja grande, se a pessoa continuamente ela semeia má semente sobre a sua vida, a colheita ela vai ser sempre má, não tem jeito. A destruição vai acontecer, o caminho das coisas erradas vão acontecer, e ali é semeadura e colheita, né? A gente sabe que as pessoas elas precisam assumir também as suas responsabilidades diante de Deus, a responsabilidade das suas escolhas. Então, existe essa questão. Mas, quando nós intercedemos, as coisas, ainda assim, Deus pode, com a sua misericórdia, tocar a pessoa e falar, né? Para que ela saia desse caminho, e pode ser que ela dê ouvidos. Uma coisa que a gente tem que tomar na nossa mente é que a oração do justo ela muito pode ser os efeitos. Claro que nós não somos justos, né? Nós somos justificados por Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem derramou seu sangue, pagou o preço pelos nossos pecados. E a partir do momento que nós aceitamos essa aliança, que nós aceitamos essa bênção que Jesus nos proporcionou, ainda que nós sejamos justos, nós começamos a participar da bênção dos justos por conta da nossa aliança com Jesus, esse sim sendo justo, né? Ou seja, a nossa oração ela tem muito poder a partir do momento que nós começamos a andar com Jesus. Nós podemos realmente mudar histórias, mudar sociedades, mudar diversas situações. E vemos esse exemplo ao longo da palavra de Deus, a gente vê esse exemplo, né, ao longo da vida das pessoas que realmente serviram a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A gente viu pessoas que estavam cercadas por exércitos, elas serem livres de todo mal. A gente viu pessoas que estavam terrivelmente doentes e com sentenças de morte com relação às suas vidas serem plenamente restauradas pela bondade, pela misericórdia do Senhor. A gente viu pessoas ali que estavam fortemente oprimidas pelo diabo, a ponto ali de andarem até mesmo encurvadas, né? Mas através da oração ali, essas pessoas elas foram libertas. A gente viu até pessoas que de repente, né, não tinham mais esperança, não tinham mais ali
nenhum tipo de algo que pudesse reverter as situações que elas estavam vivendo, mas mediante a oração, mediante a intercessão de alguém, isso chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus e toda uma história ela foi revertida. Então, a gente percebe que essa história ela realmente tem base bíblica, né? A oração intercessória ela faz diferença e quando nós oramos por alguém, essa pessoa ela realmente ela pode ter a sua vida mudada e transformada. Então é importante que nós tenhamos ali sempre a gente orar pelo menos por uma pessoa, né? Sempre ter uma pessoa que a gente esteja orando, seja os nossos filhos, sejam nossos pais, a esposa, o marido, né? No caso das mulheres. Então tudo isso, as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, a nossa cobertura, ou que convivem conosco, a gente deve orar e interceder o tempo todo para que essas pessoas possam ser bem-sucedidas e estarem protegidas contra todo o mal. Então, esse é um ponto. Outro ponto também importante é que nós também precisamos de oração intercessória, né? Nós precisamos de pessoas que orem e intercedam por nós. Daí a importância de nós estarmos aí desenvolvendo boas amizades, amizades com servos de Deus valorosos, amizades com pessoas que realmente andam na presença do Senhor, porque aí existe uma troca, né? Eu oro por elas, elas oram por mim, e assim nós estamos cobrindo uns aos outros contra todo tipo de mal que possa acontecer na nossa vida. Né? A bênção do Senhor vai estar sobre a vida de todo mundo, se torna uma rede de intercessão. Né? Imagine só que você tem aí 10 companheiros aí que andem com você, então os 10 vão orar por você, você recebe a oração intercessória de 10 pessoas que vão estar te cobrindo de oração. E você ora por elas também, claro, né? Ora pelos 10, e cada um orando um pelo outro, e todo mundo ali vai ter cerca de 10 intercessores ali, orando e intercedendo por eles todos os dias, pessoas que de repente você pode contar, pessoas que quando você passar por uma luta, por uma situação, você pode ligar e falar, ore por mim, interceda por mim, me ajude em oração, e a pessoa ela realmente vai fazer aquilo. Isso é muito importante na nossa caminhada cristã e para que as coisas elas aconteçam e funcionem da melhor forma possível. Então, esse é um ponto aí importante para nós, né? Saber que a oração do justo muito pode ser os efeitos e saber que nós temos que orar pelas pessoas e também receber a oração das pessoas em nosso favor. Outra coisa com relação à intercessão, a gente vê que Abraão, ele conhecia Deus, né? Ele andava com Deus, ele construiu um relacionamento com Deus de anos caminhando com ele, caminhando em obediência, caminhando em fé, caminhando em esperança. Então Abraão, ele conseguiu viver diversas experiências com Deus, tanto de relacionamento, como também as bênçãos do Senhor, bênção de livramento, bênção de prosperidade, bênção de estar ali na alegria, na paz. Então Abraão, ele viveu diversas situações ali juntamente com o Senhor, e ele conhecia com quem ele andava. E quando ele começou a interceder em favor de Sodoma e Gomorra, uma das coisas que ele apelou é para a justiça de Deus. Ele sabia que Deus era justo, né? Ele chegou e falou, Senhor, mas você vai matar o justo com o ímpio? Longe de ti que faça tal coisa, né? E aí ele começa a falar, se houver 50 justos, você vai destruir essa cidade, né? O Senhor vai destruir essa cidade? E ali Deus falou que não vai destruir por conta dos justos que houvessem ali. Então a gente percebe que conhecer a Deus é muito importante, né? Não é somente buscar a Deus e interceder no momento da necessidade, no momento da angústia, mas sim construir um relacionamento ao longo da nossa jornada, sejam os momentos bons, sejam os momentos ruins, e nós irmos realmente na presença do Senhor, estarmos ali buscando a face dele em relacionamento, para que no momento em que nós necessitamos estar orando por alguém, até mesmo orando por nós mesmos, para que o Senhor possa nos ouvir, nos trazer resposta, nos trazer direção e trazer também o livramento que nós necessitamos naquele momento específico. Aqueles que muitas vezes deixam para orar só em cima da hora, não desenvolvem relacionamento, correm o risco até mesmo de não serem ouvidos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí na presença do Senhor para que possamos andar em verdade aí na presença dele e termos as nossas orações sempre ouvidas, orando até mesmo por, né, baseado no nosso conhecimento que nós temos de Deus, tanto do nosso relacionamento, como também do relacionamento que nós temos com a Bíblia. Então, orar baseado naquilo que nós conhecemos a Deus e construir esse relacionamento é um ponto importante. Outro ponto aqui que nós podemos falar é que Abraão foi ouvido porque andava na presença de Deus. Então, isso aí eu acabei falando, né? Eu acabei explicando,
Mas é o seguinte, na outra parte que eu gostaria de estar falando é o jeito que o justo ele faz a diferença no mundo. Ou seja, existe a questão de nós orarmos, de nós intercedermos, mas existe também, a gente vê através dessa passagem, é o justo fazendo a diferença com relação ao mundo, né? O justo ele estava fazendo a diferença com relação ao lugar onde ele estava vivendo. E a gente percebe ali Abel falando, se houver 50 justos, vai destruir a cidade inteira por, né? Mesmo com justos estando ali, Deus falou, não, não vou destruir por amor dos 50. E mesmo que houvesse uma quantidade mínima de 10 justos, Deus ainda assim não iria destruir aquela cidade por amor daqueles 10. Então a gente deve entender que o justo, ele realmente ele faz a diferença. Ele faz a diferença tanto diretamente na vida de uma pessoa, através daquilo que nós temos falado, de ser luz no meio das trevas, de ser sal no meio da terra, né? De você estar falando do evangelho tanto através das suas palavras, como também através das suas ações, fazendo a diferença e influenciando positivamente todos os ambientes onde você faz parte. Então, esse é o papel do justo, mas também indiretamente ele faz a diferença, porque quando ele está presente num lugar, muitas vezes as pessoas que não creem e não temem a Deus, elas acabam sendo preservadas por conta da presença daquele justo. A gente tem um exemplo lá no livro de Atos que fala de Paulo, né? Paulo ele está indo para Roma, ele está indo preso para Roma, né? Ele estava sendo, ele ia ser julgado lá por conta do evangelho, da fé que ele professava em Jesus Cristo, e eles estavam indo no navio, né? Cerca mais de 200 pessoas naquele navio. E ali o navio ele foi assaltado ali de grandes ventos, uma tempestade, diversas situações, o mar ficou muito agitado e eles perderam completamente o rumo, perderam completamente o controle e chegaram um momento que eles falaram, não, não vai ter jeito, a gente vai morrer, né? A gente vai todo mundo ficar por aqui mesmo. Só que Paulo, ele se levanta e fala, tenha um bom ânimo, hoje o anjo do Senhor me visitou e disse que ele estava me dando todas as pessoas que fazem parte desse navio. Ninguém vai perder a vida e ninguém vai perecer. Ou seja, por conta da presença do apóstolo Paulo naquele navio, toda aquela tripulação ela foi preservada. Então esse é um ponto importante, né? Quando um justo ele está no lugar, ele faz a diferença também dessa forma indireta, fazendo com que as pessoas elas sejam preservadas contra todo mal, que as pessoas elas sejam preservadas ali nas suas, mesmo elas tendo más atitudes e más ações por conta daqueles justos. Então a gente tem que ter essa noção, tem que saber que a coisa, né, que nós que andamos na presença do Senhor, se nós andarmos em verdade, se nós andarmos ali, a gente pode estar salvando vidas que estejam próximas a nós, mas simplesmente pelo fato de que nós tememos a Deus e andamos com Ele. Então, esse é um ponto aí importante para nós. Outro ponto que a gente percebe é que Deus ele sabe salvar o justo, né? Às vezes, mesmo ele derramando juízo sobre alguma situação, sobre alguma pessoa, ou sobre um grupo de pessoas, como no caso de uma cidade, um lugar específico, ele sabe tirar o justo daquele lugar, preservá-lo se só tiver ele, realmente o juízo tiver que ser executado, e vai ali derramar o juízo somente sobre as pessoas, né, que não creem no Senhor, que realmente, né, querem andar fazendo maldades, andar ali fazendo situações ruins. Então, se elas não se arrependerem, elas vão acabar recebendo o juízo. Mas Deus sabe tirar o justo ali daquele meio e fazer com que ele venha a ser preservado contra todo mal. Então, isso também é uma bênção sobre as nossas vidas e um princípio que nós devemos estar ali expondo sobre o nosso coração. Então, esse é um ponto importante para nós. Tá bom? Bom, então essa foi a nossa mensagem, foi a nossa meditação sobre hoje, né? Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que você possa, né, estar aprendendo os princípios da intercessão, os princípios ali da vida cristã, e que realmente você possa aplicá-los da melhor maneira à sua própria vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas elas possam ali, né, ouvir a palavra, possam também, né, ser edificadas através da palavra de Deus. Assina o nosso canal, caso você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E também clica no sininho, cara, para que você possa receber todas as notificações quando saírem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Visite o nosso site www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo isso /Auxílio Bíblico. Então, é isso, os links vão estar na descrição. Que Deus te abençoe, fique na paz.